Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Miqueias, livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, nós temos feito a exposição deste maravilhoso livro da Palavra do Senhor já há alguns domingos, algumas semanas. Miqueias, capítulo 6, e eu imagino que a essa altura os irmãos já estejam com maior facilidade para encontrar, ou não. Parece que não, né? Miqueias capítulo 6. Estamos quase encerrando. Chegamos ao penúltimo capítulo do livro de Miqueias. A ideia é encerrarmos até o Natal. Miqueias capítulo 6. Hoje nós vamos lidar com os versos 1 a 8. Peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção, com interesse, com fé, porque é a palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Diz assim: escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda! Pois eu o tirei da terra do Egito, e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, como teu servo orou há pouco, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe através da exposição da tua palavra. Fale, Senhor, ao coração dos pequeninos que estão conosco. Como é bom ter as crianças aqui. Elas têm condições de aprender a tua palavra, aprender sobre o Senhor, o Deus da aliança, e como nós, povo da aliança, devemos te servir. Elas também fazem parte do povo da aliança. Aos adolescentes também, que o Senhor fale ao coração deles, dos jovens, adultos, daqueles que aqui estão, daqueles que nos acompanham pela transmissão. Senhor, abençoa-nos através da exposição da Tua Palavra, e que, através da exposição da Tua Palavra, Teu amado Filho Jesus seja exaltado. Em nome dele que nós oramos gratos. Amém. Crianças, vocês sabem que o papai e a mamãe usam um anel, e vocês sabem que esse anel é chamado de aliança, né? Talvez algum pai não use, às vezes vai passando os anos, né? A gente vai engordando um pouco e alguns a aliança não entra mais. Ou talvez por motivo de trabalho. Eu me lembro quando eletricista ou quando dava aula na área de elétrica, eu não podia usar aliança, né, por causa da eletricidade. Mas o papai e a mamãe, em geral, usam aliança. E aliança, e por que desse nome aliança? A aliança é a ideia de um pacto, de um acordo, né? E a aliança envolve responsabilidade, envolve compromisso. É por isso que o casal usa aliança. E agora imaginem num casamento em que um dos cônjuges cuidando do outro, sendo zeloso, né? Sendo uma bênção, e depois de um tempo o outro cônjuge diz assim: não, me cansei de você. E começa a ignorar, não liga mais para o cônjuge, né? Começa a buscar, né, através de outras pessoas, outras coisas. Coisa terrível, né? Agora imaginem um pai, uma mãe também que desde a tenra idade cuida do seu filhinho,
Desde que nasce, cuida e dá de tudo, e quando fica doentinho, cuida, e quantas noites passadas em claro, e vai cuidando ao longo dos anos, cuidando da saúde, dando bom estudo, às vezes deixando de comprar coisas para si, para dar para o filho. Aí o filho cresce, se torna adolescente, jovenzinho, e diz assim para o pai e para a mãe: me cansei de vocês, não quero saber de vocês não. Começa a ignorar o papai e a mamãe, dá mais atenção para os amigos, começa a fazer coisa errada e não liga mais para o pai e para a mãe. Coisa terrível, não é? Imagine o coração desse pai e dessa mãe. Imagine o coração do cônjuge, então, que amou também o outro e cuidou, e depois o cônjuge ignora. Irmãos queridos, não é isso que o povo de Deus fez e ainda tem feito com o seu Deus? Num relacionamento de aliança, em que Deus, o Deus da aliança, tem cuidado, tem abençoado, tem zelado pelo seu povo. E quantas vezes o povo, talvez não chegue a dizer assim, talvez a gente não chegue a dizer assim: me cansei do Senhor. Mas sabe, ao não buscar ao Senhor, ao não ligar para as coisas de Deus, para a vontade do Senhor, é isso que o povo está dizendo: me cansei do Senhor. E a pergunta é: por quê? Que motivos o povo do Senhor tem? O povo do Deus da aliança, que nós cantamos ainda há pouco, cujos olhos sempre atentos permanecem em nós, cujos ouvidos estão sempre alertas ao nosso clamor. Que motivos nós temos para nos cansarmos do Senhor? Na verdade, é Deus que tem motivo para se cansar de nós. E sabe, queridos, o maravilhoso é que o Deus da aliança, mesmo quando o povo dele age assim, com desinteresse, em pecado, Ele trata com o povo. E Ele chama sempre a atenção do seu povo. O Deus zeloso que é em santidade, Ele vai confrontar o seu povo. Ele vai lembrar o seu povo de quem Ele é, e vai lembrar o seu povo que o seu povo deve viver em obediência e amor. E é sobre isso que o texto que nós acabamos de ler diz. E este é o resumo da mensagem desta manhã. O nosso Deus, o Deus da aliança, como zeloso e amoroso que é, quando necessário Ele vai nos chamar a atenção, vai nos lembrar os termos da aliança, vai nos fazer lembrar que estamos longe dEle e que devemos voltar para Ele em amor. E Ele, amoroso que é, Ele vai nos receber. E nós vamos aprender isso em 3 partes. A primeira delas é que o Deus da aliança trata com zelo santo o seu povo. Olhem comigo mais uma vez os primeiros versículos. Dizem assim: escuta agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos homens, e que as colinas ouçam a sua voz. Os montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. Irmãos, nós estamos olhando para este livro tão maravilhoso, da maravilhosa palavra do Senhor, e quantas lições já temos aprendido. E domingo passado nós vimos a maravilhosa profecia que da pequena Belém Efrata viria o Messias, como de fato veio. É o Senhor ali tratando com o seu povo e fazendo uma promessa maravilhosa do Salvador, do Redentor, do ungido, do Cristo, do Messias. E como é bom sermos lembrados que o nosso Deus, o Deus da aliança, Ele cumpre sempre a aliança. E hoje, ao olharmos para esse texto, os irmãos perceberam, eu me certifiquei de conversar com o presbítero Salvador para de fato entender, porque aqui é uma linguagem de um tribunal. Nós temos aqui toda a atmosfera de um tribunal. Nós temos a ideia aqui, uma ação judicial profética, onde o Senhor pleiteia os termos da aliança contra o seu povo desobediente. E nós temos o juiz, nós temos réu, nós temos acusação, temos promotoria acusando, nós temos o réu tendo a liberdade de poder se defender, mas não falando nada, porque vai falar o quê? Então nós temos o Senhor aqui. A mensagem inicia, como diz uma nota da Bíblia de Jerusalém, inicia com uma cena de julgamento na qual o Senhor é aquele que apresenta a queixa. O Senhor tem uma controvérsia contra o seu povo, e Ele apresenta a queixa. E Miqueias é o seu enviado, os montes são as testemunhas, e o povo de Deus, Israel, é o acusado. Mas como bem observou um comentarista bíblico, não é um tribunal criminal, mas é um tribunal familiar, onde o Deus da aliança, como Pai amoroso, está tratando com o seu povo. E percebam, meus irmãos, ele diz: o Senhor, escutem agora o que diz o Senhor, levante-se e defenda a sua causa diante dos montes. Ele chama aqui os montes, os outeiros, como testemunha, porque, irmãos, são coisas duráveis, são coisas que não se movem.
E também a ideia de que, como nós lemos em Deuteronômio, foi num monte que Deus se revelou e fez uma aliança com o seu povo também. Então aqui Deus chamando o monte, os outeiros aqui como testemunha. E nessa atmosfera aqui de tribunal, Deus está tratando com o seu povo. E sabe, irmãos, isso é muito importante porque Deus não é um Deus indiferente em relação ao seu povo. Já imaginaram se Deus agisse como por vezes nós pais agimos, com negligência? E às vezes os filhos estão fazendo coisas que não deveriam fazer, e os pais simplesmente, por preguiça talvez, não querem se indispor, não querem ter trabalho, fazem vistas grossas e não tratam do que deve ser tratado. Mas Deus, o Pai perfeito, zeloso, santo e amoroso, Ele não é assim. Ele tem uma controvérsia com o seu povo. Sabe, irmãos, nosso Deus, Ele não deixa passar, porque isso seria terrível para o próprio povo de Deus. Se Deus fizesse vistas grossas e não tratasse do que precisa ser tratado, se Deus não chamasse o seu povo para esta controvérsia, se Deus não tratasse com o seu povo através dos seus profetas, mas Ele não é como por vezes eu disse, nós, negligente. Eu fico me lembrando de Davi, o servo do Senhor, que um homem segundo o coração de Deus, mas que a Bíblia não, Deus através da sua palavra não fez questão de esconder os erros de Davi. E quando nós lemos sobre a história de Davi, sobre as atitudes de Davi, nós lemos que Davi falhou muito como pai. Quando o seu filho Aminon acabou possuindo a sua meia-irmã Tamar, Davi não fez nada. Quem fez foi Absalão. Foi Absalão que, diante do silêncio, diante da negligência, diante da apatia do próprio pai, foi Absalão que foi tratar isso e tratou da forma errada. Deu um jeito de chamar seu irmão para uma caçada e ali o matou. E sabe, irmãos, Davi, diante de tudo isso, diante do que Absalão fez, mais uma vez foi negligente. Não tratou com o filho, não conversou com o filho, não disciplinou o filho, agiu com indiferença. Isso revoltou, trouxe grande revolta a Absalão, porque ele queria ao menos que o pai fosse, ainda que fosse para repreendê-lo, mas Davi não fez nada. Isso fez com que Absalão se revoltasse de tal modo que, querendo tomar o lugar do reino do pai, inclusive a morte do pai. E quando Absalão morre, Davi vai prantear a morte do filho e diz assim, e começa a exclamar, Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera eu pudesse ter morrido no seu lugar. Um pai omisso, que não foi capaz de viver com o filho pelo filho, mas depois disse que queria ter morrido pelo filho. E quantas vezes nós agimos assim, com negligência, com indiferença, ou às vezes com exagero, em momentos de ira. Quantas vezes nós, como pais, falhamos com os nossos filhos, mas Deus, o Deus da aliança, Ele é o Pai perfeito, e o que Ele faz, Ele vai tratar com o seu povo, e Ele chama o povo, através do profeta, para este tribunal familiar, para tratar dessa controvérsia, porque Ele é um Deus zeloso e santo, e Ele zela pela própria glória, mas Ele zela também pelo bem do seu povo. Deus deixar o povo solto, Deus não tratar com o povo, como eu disse, seria a pior coisa para o povo. Mas Ele é um Deus de amor. E Ele realiza isso, irmãos, de forma zelosa, como nós vemos, Ele diz no verso de número 2, ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. E o que nos chama a atenção é que Deus não está dizendo que Ele tem uma controvérsia contra os assírios, contra os babilônicos, contra os egípcios. Esses são povos terríveis, mas não são povos do Senhor. Mas Deus com certeza entra em juízo contra esses povos. Aliás, o juízo já é certo contra aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Mas nós vemos aqui, neste tribunal familiar, o juiz colocando como réu o seu próprio povo, porque, irmãos queridos, não se enganem. Hoje em dia há uma pregação muito comum que diz assim, você é crente, você pertence ao povo de Deus, não tem problema, você pode viver de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Se você pertence ao povo da aliança, se você faz parte do povo do Deus da aliança, você não pode viver de qualquer jeito. Deus vai tratar com você, e graças a Ele por isso,
porque se Ele nos deixasse soltos, isso seria terrível para nós. Lá em 1 Pedro, Pedro diz assim: se vocês, chamam a Deus como Pai, se vocês se consideram filhos de Deus, portai-vos com temor durante o tempo da peregrinação de vocês, porque não foi por prata ou ouro que vocês foram comprados, que vocês foram resgatados do procedimento fútil de vocês, mas foi através do precioso sangue do Cordeiro. Então, irmãos queridos, Deus chama o seu povo para tratar dessa controvérsia, porque Ele zela pela sua glória e porque Ele zela pelo seu povo. E nós estamos aqui nesta manhã como povo de Deus, não por acaso. E esta palavra, irmãos, aliás, eu preciso confessar aos irmãos, este livro nem foi escolha minha pregar, talvez eu não escolhesse esse livro cheio de juízo, foi o reverendo Wilson que deu a ideia. Mas, irmãos, que oportuna essa palavra. Como Deus, em sua soberania, vai dirigindo as coisas, eu não tenho dúvida alguma, porque nós tínhamos que estar aqui nesta manhã, nós que aqui estamos, ou aqueles que estão acompanhando pela transmissão, para ler sobre essa controvérsia que Deus tem com o seu povo, porque, irmãos, é Deus tratando com as nossas vidas nesta manhã. E, em segundo lugar, o que nós aprendemos é que o Deus zeloso, o Deus da aliança, trata com zelo amoroso também o seu povo. Olhem a partir do verso de número 3. E eu fico pensando que nessa controvérsia, Deus deveria se referir a Israel de uma outra forma, mas olha como ele se refere: meu povo. E aí vem a pergunta: o que foi que eu lhe fiz? Você pode imaginar Deus fazendo essa pergunta para você? Você que é imperfeito, que por vezes peca contra Deus, Deus perguntando para você nesta manhã: o que eu fiz para você? Para você tantas vezes ignorar a minha lei, para você tantas vezes servir a outros deuses. Não, eu não sirvo a outros deuses. Bem, toda vez que nós não colocamos a nossa confiança, alegria no Senhor, satisfação no Senhor, segurança no Senhor, e colocamos em outro, em nós mesmos, em coisas, em pessoas, nós estamos praticando a idolatria, nós estamos cometendo adultério espiritual, nós estamos servindo outros deuses. E a pergunta de Deus para nós é: o que foi que eu lhe fiz? E ele continua: e como foi que eu o levei a ficar cansado? Irmãos, essa expressão, ela significa, porque o que acontece? Quando o povo de Deus deixa de zelar pela lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor, levar em consideração a vontade do Senhor, obedecer ao Senhor e servir falsos deuses, o que ele está demonstrando? Ele se cansou do Senhor. Porque imagina você, marido, esposa, se o seu cônjuge para de dar atenção para você, para de levar em consideração o que você fala, ignora você e começa a buscar fora do casamento, o que ele está querendo dizer? Se cansou de você. Irmãos, Deus está perguntando para o povo: o que é que eu fiz para que vocês se cansem de mim? E sabe, irmãos, o povo não tem o que responder, porque Deus não fez nada para que o povo se cansasse dele. Deus não fez nada. Deus diz assim: responda. Mas o povo vai responder o quê? Não há, meus irmãos, e diante dessa pergunta de Deus para nós, não há o que falarmos, porque o Deus da aliança tem sido um Deus zeloso, o Deus fiel. Não é isso que nós cantamos? E no 32 do nosso cenário: tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Ele nunca mudou e Ele nunca vai mudar, Ele continua sendo fiel. Nós cantamos há pouco: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos sempre atentos estão ao meu clamor. É o Deus fiel, é o Deus da aliança. Então, meus irmãos, nós não temos nada para falar assim: não, Senhor, eu deixei de obedecer ao Senhor porque o Senhor fez isso ou não fez isso. Não, Senhor, eu me cansei do Senhor porque... Não há. E vejam que Deus vai mostrando isso, quando Ele lembra ao povo o que Ele havia feito. Verso de número 4: pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Aqui Deus faz o seu povo lembrar de como Deus tratou, abençoou, foi
teve compaixão e libertou o seu povo. O povo de Deus que havia ido para o Egito, através de José, na providência de Deus, e ali havia prosperado, crescido, lá, depois de 400 anos, se tornou escravo. E Deus ouviu o clamor do seu povo, e Deus enviou Moisés. Nós conhecemos bem a história, você já leu Êxodo, você conhece bem a história. E de uma forma poderosa, Deus, através daquele homem que foi apenas um instrumento, Deus usou a vida de Moisés, e Deus, que é o grande libertador, libertou o seu povo. Enviou as 10 pragas, fez com que o povo pudesse sair do Egito. Quando o povo vai saindo do Egito, aquela multidão, e Faraó muda de ideia e vai atrás do povo, eles estão diante do Mar Vermelho, e Deus diz assim a Moisés: ordena o povo que marche. E o povo começa a marchar, e Deus abre o Mar Vermelho, e diz-nos as Escrituras que o povo passa com os pés a seco. E Deus, ao longo dos 40 anos no deserto, o que Deus faz? Deus abençoa o povo, Deus alimenta o povo através do maná, até codornizes eles recebem. Deus, com uma coluna, com as nuvens, protege o povo do sol escaldante do dia, e uma coluna de fogo que guiava o povo. Deus aquecia o povo nas noites gélidas do deserto. Deus dá água, Deus dá direcionamento. Deus usa Moisés para libertar e instruir o povo. Deus usa Arão como sacerdote para interceder continuamente pelo povo. Deus usa Miriam ali, adorando a Deus constantemente. Ao longo dos 40 anos, Deus abençoa, lidera, sustenta o seu povo. Agora o que ele diz mais, verso 5. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Sabe, agora ele faz o povo lembrar que, quando o povo está caminhando e passa por Moabe, o rei moabita, Balaque, fica ali com receio do povo de Deus, e contrata lá um profeta freelancer, que era Balaão, e oferece dinheiro para que Balaão pudesse então amaldiçoar o povo de Deus. O contrato era simples assim. E vai lá Balaão, motivado por interesses egoístas e pecaminosos, vai lá Balaão, profeta, para profetizar, para amaldiçoar o povo de Deus, o povo da aliança. Mas é claro que o Deus da aliança não permite isso. E toda vez que o profeta Balaão vai amaldiçoar, o que sai da boca dele? Bênção. Estava pregando, acho que foi domingo retrasado, fui pregar lá em Louveira, e o pastor Cleiton me pediu para pregar, estão expondo as cartas lá de Apocalipse, da Ásia, e eu fiquei para pregar justamente sobre Pérgamo. E é curioso porque nesta carta, Jesus diz assim para a igreja, fala da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, e das armadilhas que Balaão colocou ali, Balaque. E que armadilhas são essas? Porque como não deu certo a maldição, Balaão diz assim para Balaque: olha, não deu para pegar o povo de Deus assim, mas tem outras estratégias. Ofereça as mulheres, ofereça um banquete. E foi assim que eles fizeram, e muitos do povo de Deus caíram, através da prostituição, através dos banquetes da idolatria. Mas Deus preservou o seu povo, Deus preservou o seu povo. Então, irmãos queridos, Deus tem feito o povo e nos faz lembrar hoje que Ele é o Deus que cuida, é o Deus que zela, é o Deus que abençoa, é o Deus que protege. E vejam como ele termina o verso de número 5, lembrem-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Aqui nós não vamos projetar um mapa, mas se você lembrar bem, os mapas de Israel, nós temos ao norte, nós temos lá o Mar da Galileia, e abaixo nós temos o Mar Morto, e entre o Mar da Galileia e o Mar Morto tem um risco, assim, tem uma linha que é o Rio Jordão. Do lado direito nós temos Sitim, e do lado esquerdo do Rio Jordão nós temos Gilgal, e nós temos também as cidades que o povo conquistou, como Jericó.
Então, o que o texto está dizendo, Deus está lembrando ao povo que o povo, quando antes de entrar na terra prometida, eles estavam do lado direito, estavam de um lado do Rio Jordão. O Rio Jordão fica num vale muito profundo e eles precisavam atravessar o Rio Jordão para ir para o outro lado, onde estava Jericó, onde estava Gilgal. Então, desde Sitim até Gilgal, o que Deus está lembrando? Como Deus, através de Josué, conduziu o povo. E estão lembrados como Deus conduziu o povo? Deus fez com que o povo, quando o povo acampou ali, à margem do Rio Jordão, fez com que o povo atravessasse, e assim como ele fez e abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Rio Jordão, para que o povo pudesse passar. Aliás, Magno, projeta aí, por favor, o texto lá de Josué, Josué 4, para que a gente possa acompanhar, para os irmãos lembrar. E nesse texto nós temos como, qual foi o propósito do Senhor? Josué 4, de 20 a 24, se puder colocar. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que é que significa essas pedras, expliquem aos filhos de vocês dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque Deus abre o Jordão, o povo passa e eles pegam aquelas 12 pedras e colocam ali como um monumento, como lembrança. Pode passar? Como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra, prestem atenção, saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, o seu Deus, todos os dias. Então, quando Deus está lembrando o povo aqui em Miqueias, de Sitim até Gilgal, é isso. Como Deus fez com que o seu povo passasse com os pés a seco pelo Jordão, para que os outros povos saibam que Israel tem um Deus poderoso, e para que o povo de Deus tema o Senhor. Irmãos, o povo está sendo acusado de dizer que havia se esquecido ou se cansado do Senhor, porque o povo havia deixado de temer o Senhor. E conosco, será que é diferente? Será que nós não temos deixado de temer o Senhor? Quando nós nos esquecemos dos feitos do Senhor, quando nós nos esquecemos do amor do Senhor, quando nós nos esquecemos de como Ele tem cuidado de nós, a tendência é nos cansarmos do Senhor, a tendência é nos deixarmos de cumprir a vontade do Senhor e de temer ao Senhor. Temer ao Senhor é levar Deus a sério. Quantas vezes o povo de Deus tem deixado de levar Deus a sério, por se esquecer de como o Deus da aliança, o Deus amoroso, tem cuidado do seu povo. A gente lê sobre esses feitos do Senhor sobre Israel, e nós não podemos nos esquecer de feitos ainda maiores por nós. O Israel de Deus hoje, que é a igreja. Mais do que Moisés, um libertador humano, Deus enviou Jesus, o grande libertador que veio a este mundo. Obedeceu de forma perfeita em nosso lugar, e na cruz levou sobre si a culpa dos nossos pecados. E nós vamos nos lembrar disso nesta manhã, para que nós não nos cansemos do Senhor. E se você tem se cansado do Senhor, tem deixado a Deus de lado, a palavra de Deus de lado, lembre-se do amor, do zelo, do cuidado do Deus da aliança e resolva de fato servi-lo integralmente. E é isso que tem a ver a terceira lição para nós, a partir do verso de número 9. Aliás, desculpem, a partir do verso de número 8, nós temos o que Deus vai exigir de nós. Será que Deus exige sacrifícios? Olha o que ele diz no verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? A resposta é não. Irmãos queridos, o que é que Deus requer de nós? Não é esse tipo de sacrifício. Porque tem gente dizendo assim: não, mas se eu for à igreja, se eu der dízimo, se eu der oferta, se eu for uma pessoa constante nos trabalhos, Deus vai ver esse meu sacrifício, e o que Deus quer de mim é sacrifício. Não, meus irmãos, não é esse sacrifício que Deus quer de você, não é este sacrifício que Deus quer, que Deus requer do povo da aliança. Então pare de achar que você pode comprar a Deus através desses supostos sacrifícios.
Não, não é isso que Deus quer da sua vida, não é isso que Deus requer da minha vida. A pergunta é: o que Deus requer do seu povo? Verso de número 8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de vocês? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Aqui nós temos nessa tríade, que resume bem o que significa uma vida de temor ao Senhor. Deus não quer algum tipo de sacrifício. O que Deus requer de nós como povo da aliança, o Deus que é zeloso, fiel, o Deus que tem cuidado de nós, Ele quer a integridade, ou a inteireza do nosso coração, da nossa vida. Ele não quer um pouco do nosso tempo, Ele não quer alguns sacrifícios, Ele quer, meus irmãos, a nossa consagração total. Quando Ele diz assim, que pratique a justiça, que pratique a justiça. Irmãos, aqui a ideia de praticar a justiça é praticar aquilo que é correto. É praticar aquilo que Deus, o Deus justo, o Deus que é santo, requer de nós. E nós encontramos na palavra do Senhor a vontade do Senhor. É viver uma vida correta, é viver uma vida de justiça, é viver uma vida que não defrauda o próximo. E quando nós pensamos sobre os mandamentos, e principalmente aqueles mandamentos que têm a ver com o relacionamento com o nosso próximo, de não furtar, de não dizer falso testemunho, de não cobiçar, de não matar, tem a ver, meus irmãos, com uma vida justa, uma vida correta diante do nosso próximo. Então, meus irmãos, Deus nos faz lembrar que devemos praticar a justiça. A palavra hebraica aqui é mishpat, que Miqueias usa, significa literalmente o caminho prescrito, a ação correta ou modo apropriado de vida. E quando nós lemos no Sermão do Monte, que trata sobre a ética do reino, nós lemos Jesus falando sobre isso, nós lemos o que na prática significa praticar a justiça. Aliás, bem-aventurados são aqueles, que amam a justiça, aqueles que desejam a justiça. E ele diz mais, ele diz, ame a misericórdia, ame a misericórdia. E a palavra aqui, para misericórdia, é uma palavra, os irmãos já me ouviram falar dela, do termo hebraico, muitas vezes, que é hesed. E é uma palavra que tem um significado muito profundo, porque hesed, ela em geral é usada para se referir ao amor de Deus, porque é o amor pactual. Em muitos textos essa palavra é traduzida por benevolência, por fidelidade. No Salmo 100 é traduzido por essa ideia de fidelidade. Nós, meus irmãos, somos chamados a amar o amor, amar aquilo que é justo, aquilo que é benevolente, aquilo que é misericordioso. Ou seja, amar o próprio Deus e o caráter de Deus. E amar aqui significa levar em consideração e praticar. E se nós temos um Deus que é misericordioso, amoroso, fiel, nós somos chamados a amar desta mesma forma. Amar então hesed, amar a misericórdia, significa levar em consideração o amor, a fidelidade, a benevolência, a misericórdia de Deus e imitar a Deus. E por último ele diz, e ande humildemente com o seu Deus. Ande humildemente com o seu Deus. A palavra hebraica é tsaná, traduzida por humildemente, traz a ideia de uma aproximação modesta, com decoro, é curvar-se para andar com Deus. É uma vida não de orgulho, não de soberba, não de alguém que quer ser servido, mas com a mente de servo. Andar com Deus com humildade, é andar com Deus com o propósito de servi-lo em tudo. Nós somos chamados, irmãos, nesta manhã, nós que por vezes, na nossa prática, demonstramos que parece que nos cansamos de Deus, nós somos chamados pelo Deus da aliança nesta controvérsia com Israel de Deus hoje, que é a sua igreja, a vivermos uma vida de temor a Deus, uma vida de amor a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. E é curioso porque no verso de número 7, quando ele pergunta assim, no final, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Não, nós não precisamos dar o nosso primogênito. Você não precisa dar o fruto do seu corpo, porque Deus já fez isso.
Deus entregou a Cristo, o seu Filho amado, por nós. O que cabe a nós? Com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Cristo, fortalecidos por Cristo, vivermos uma vida de amor, de consagração a Ele.